A gente colocou aqui dois queridinhos de 2025 frente a frente, o Moto G86 e o Galaxy A56. Esse, sem dúvidas, é um dos confrontos mais equilibrados do ano. Eles chegam com ficha técnica de intermediário premium, com promessa de alto desempenho, câmeras que vão te surpreender quando você olhar as fotos e recursos de sobra para quem quer um celular completo sem pagar preço de topo de linha. Apesar das semelhanças no papel, eles seguem dois caminhos diferentes e é por isso que a gente vai analisar aqui todos os pontos e te contar no final do vídeo qual deles vale mais a pena comprar. Olhando para os dois smartphones, você vai logo perceber que o Moto G86 e o A56 seguem caminhos diferentes no design, mas ambos têm qualidades aí. O modelo da Motorola tem uma pegada mais sóbria, com a traseira em polímero de silicone que ajuda a disfarçar aquelas marcas de dedo, além de bordas levemente curvas que passam aquele conforto para uso prolongado. Em contrapartida, ele também é mais leve, com uma diferença de quase 10 gramas, e mesmo tendo uma bateria maior, o que chamou muito a nossa atenção por aqui. O visual do A56 vai para o lado do minimalismo típico da Samsung, com a moldura metálica e traseira em vidro brilhante. É um aparelho que só de olhar dá aquela sensação de parecer mais caro, principalmente na cor grafite, e o acabamento realmente impressiona pelo seu preço. O ponto negativo é que o vidro liso aqui atrás escorrega com facilidade e marca muito impressões digitais, então o ideal é sempre usar uma capa, apesar que a versão branca aqui dá uma atenuada na marca de dedo. Quanto às proteções, a Motorola investiu mais no Moto G86, ele vem com certificação IP68 e IP69, então ele vai ser resistente à água, poeira e até jatos de alta pressão. Caso alguém queira lavar o celular junto com o carro, não faz isso, tá? É só uma brincadeira. O nosso A56 tem só IP67. Isso significa que ele é nota 6 para resistir à poeira e nota 7 para resistir à água. Só por isso você já entende que o Moto G86 é mais forte. Então, resumindo a nossa primeira parte aqui, o Moto G86 é mais confortável, ergonômico e resistente, enquanto o A56 se destaca por uma aparência um pouco mais premium. O design é bem diferente aqui nos dois modelos, como a organização das câmeras, as cores disponíveis, então é algo que você também precisa avaliar qual faz mais o seu estilo, mas ambos estão muito bonitos, né? É aqui que a disputa fica boa, porque tanto o Moto G86 quanto o Galaxy A56 evoluíram bastante em relação aos seus antecessores. A Motorola traz uma tela POLED de 6.67 polegadas com taxa de atualização em 120 Hz e brilho que chega até 4.500 nits. É uma tela de altíssima qualidade para um intermediário e tem proteção Gorilla Glass 7i. As cores são bem vivas, o contraste é forte e o preto é realmente preto, não aquele acinzentado que a gente costuma ver nos modelos mais antigos da linha Moto G. Assistir vídeos ou jogar nele é uma experiência bastante agradável, principalmente porque o painel é plano, então sem aqueles toques acidentais que os haters de tela curva vivem reclamando, né? O Moto G85, por exemplo, ele tinha essa tela curva, mas a Motorola tirou isso no Moto G86. Já a Samsung aposta no A56 naquela tela tradicional Super AMOLED Full HD com 6.7 polegadas e 120 Hz de atualização e um brilho que passa dos 1400 nits. Mesmo com um pico menor, a calibração da Samsung é o que faz a diferença. Não é à toa que continua sendo uma das melhores telas do mercado. As cores são bem equilibradas, o branco é limpo e o HDR faz muita diferença para quem curte assistir séries e filmes pelo celular. Em ambientes externos, como na rua ou até na praia, o A56 sai muito bem, mesmo que o Moto G86 ainda leve uma vantagem por causa do seu brilho mais forte. Na parte de som, os dois contam com áudio estéreo, mas a Motorola entrega um som mais encorpado e com melhor distribuição de graves. Já o A56 continua com aquele perfil típico da Samsung, que é um som limpo, mas um pouco mais agudo. Aí também vai da sua preferência, né? Agora, se tem um ponto que define bem o perfil de cada um desses celulares é o desempenho. O Moto G86 ele vem equipado com o Dimensity 7300, que é um dos novos chips da MediaTek lançado ano passado e na prática vai te oferecer sim um bom desempenho consistente. Ele trabalha com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno, o que já é ideal em pleno 2025, né? Menos que isso a gente já está falando para não aceitar. Especialmente em memória RAM. Nunca mais compre celulares com menos de 8 GB de RAM. Nos testes ele saiu bem em jogos como Call of Duty, PUBG, Free Fire,
com uma ótima fluidez, rodando tudo no médio ou até no talo em alguns casos. A estabilidade do FPS também surpreendeu. O G86 ele conseguiu rodar títulos pesados, até como Genshin e Tower of Fantasy, sem quedas bruscas ou superaquecer. Então dá para ver que a Motorola se esforçou em eficiência, em não tentar ser o mais rápido da categoria. E mesmo assim, ele é hoje o 7º colocado do nosso ranking de melhores intermediários para jogos. Já o A56, por sua vez, traz o Exynos 1580, que é fabricado pela própria Samsung e desenvolvido com uma GPU AMD, que é a mesma arquitetura usada nos consoles Xbox e PlayStation. E dá para sentir isso nos jogos. Dos 10 jogos que a gente testou, ele recebeu o selo roda liso em 7 deles, incluindo uns bem pesados, como Genshin e Tower of Fantasy, além de CarX Street e o Zenless Zone Zero. O A56 entregou gráficos mais bonitos, umas texturas mais ricas e taxas de quadros mais estáveis do que o modelo da Motorola. E em benchmarks ele também levou plena vantagem, são 883 mil pontos contra 658 no AnTuTu Benchmark. E com esse resultado, o A56 hoje na nossa lista é o 3º melhor celular para jogos em 2025. Ele perdeu para o A55, é verdade, e para o Edge 50 Neo. Mas uma pequena diferença aí de pontos, né, entre eles. E como nem tudo são flores, vale destacar aqui que o A56 esquenta um pouco mais nas longas sessões de jogos. Nada que atrapalhe, é verdade, mas dá para perceber. Já o Moto G86 ele se manteve mais frio por mais tempo. Então se você mora num lugar que faz muito calor, talvez isso possa fazer sua diferença na hora de você escolher. Agora a gente vai falar um pouco das câmeras e você vai perceber que o Moto G86 e o A56 seguem propostas bem diferentes um do outro. A Motorola apostou em um sistema duplo com sensor principal de 50 com estabilização ótica e uma ultra-wide com 8, além da frontal de 32 megapixels. O A56 vem mais completo, trazendo um trio traseiro com sensor principal de 50, também estabilizado, tem uma ultra-wide com 12 e um sensor de profundidade de 5 megapixels, além de uma câmera frontal de 12. E nos testes que a gente fez, o G86 surpreendeu pela consistência de fotos, exatamente. Ele tem um pós-processamento bem equilibrado, que deixa as imagens num tom que eu achei bem certinho, sabe? Cores bem ajustadas, sem aqueles exageros e boa exposição mesmo em cenários mais complicados. Em fotos noturnas, as partes onde o preto está destacado realmente ficam bem pretos. E o modo noturno faz bastante diferença, ele reduz bem o ruído e mantém detalhes. A ultra-wide também, embora mais simples, tem uma boa nitidez e mantém aquele padrão de cores do sensor principal, algo que nem sempre acontece nos intermediários. Foi muito bom ter visto aqui no Moto G86. O A56, por outro lado, ele é um pouco mais versátil, né? A Samsung caprichou um pouco na ultra-wide, começando por um ângulo que é mais amplo e de boa qualidade nos detalhes. E é perfeito para quem gosta de tirar fotos de paisagem, por exemplo, né? As fotos do A56 elas seguem um padrão de qualidade da Samsung, com cores mais vivas e boa definição, mas como sempre tem aqueles tons levemente saturados, como a cor da pele um pouco mais rosada do que o natural. A gente sabe que muita gente adora porque deixa a imagem mais pronta para postar, mas então vai de cada um. De noite ele segura bem a exposição, mas o ruído é um pouco mais perceptível que no Moto G. Olha só, né? Os pontos escuros também tendem a dar uma clareada. Já nas selfies, mais uma vez, a gente gostou mais das fotos do Motorola. Os dois entregam um ótimo nível de detalhe, com foco rápido e bom alcance dinâmico. Algumas vezes até os resultados saem bem parecidos. Mas dá para ver que a Motorola tem uma pequena vantagem por tentar preservar mais a textura do rosto, enquanto o A56 aplica esse leve efeito de suavização que tem até gente que prefere, mas eu confesso que eu prefiro uma foto mais natural, aí depende de cada gosto também, né? O modo retrato do G86 também é melhor, dá para bater o olho e entender rápido o que está na cena e o que está no fundo, modificando assim a diferença entre os dois planos. No A56 falta um pouquinho de definição nesse sentido, principalmente em ambientes internos. Nos vídeos, o G86 se sai melhor em estabilização, com filmagens um pouco mais suaves e sem tremidos, mesmo andando. O A56 pode ganhar na qualidade geral da imagem, mas ele é mais sensível a movimentações rápidas. Então, terminando as câmeras, eu diria que o A56 ele é mais completo e versátil, principalmente por conta da ultra-wide mais ampla, mas o Moto G86 vai te entregar resultados mais naturais, com uma melhor estabilidade e um pós-processamento mais fiel. Veja bem, né? Escolher então entre um e outro vai depender do que você valoriza mais. Para mim, as fotos do Moto G86 estão saindo melhor.
Aqui a Motorola vai sair na frente de novo. O Moto G86 ele vem com uma bateria de 5.200 mAh. Nos nossos testes, a gente simula o uso real durante o dia inteiro e sobreviveu com tranquilidade, mesmo com 120 Hz ativado. Ele terminou o teste e ainda tinha 22% de carga sobrando, o que é ótimo, né? Dá para ver que, além de uma bateria maior, a eficiência do Snapdragon 6S Gen 3 ajuda bastante. O chip consome pouco e mantém o desempenho estável, sem aquelas quedas bruscas de energia e nem aquecimento exagerado. O nosso Galaxy S56 traz uma bateria de 5.000 mAh, mas aqui o cenário muda um pouquinho. A gente viu que o Exynos 1580 entrega mais potência e ele também vai consumir um pouco mais de energia por conta disso. E por isso, nos mesmos testes, o A56 terminou o dia com cerca de 17% de bateria, o que ainda é muito bom, tá? Mas só mostrou que a Motorola é um pouco mais eficiente. E quando o assunto é recarga, a vantagem segue pelo lado da Motorola. O Moto G86 tem um carregamento turbo de 68 watts que vem na caixa. E nos nossos testes demorou 1 hora e 8 minutos para encher a bateria de 0 a 100. Já o Galaxy S56 suporta 45 watts, que é menos que a Motorola, mas em compensação a Samsung só envia um carregador de 15 watts na caixa. E o resultado com esse carregador que leva 2 horas para completar a carga. Na prática, o Moto G86 então ele é mais conveniente porque aguenta mais e carrega mais rápido. Aqui nesse ponto a Motorola não vai ter vez. Embora os dois tenham chegado praticamente na mesma época com o Android 15, no tempo de suporte e atualizações a Samsung dá um banho em qualquer empresa que usa Android, né? O A56 chegou simplesmente com a promessa de 6 anos de atualizações de sistema, ou seja, você compra ele com o Android 15 e ele já recebeu o Android 16 na versão One UI 8. Então você ainda vai ter Android 17, 18, 19, 20 e 21. E que será lançado somente em 2030. Já o Moto G86 vai receber só 2 atualizações de Android e 3 anos de segurança. A Motorola está tentando melhorar isso, né? Há alguns anos atrás, a empresa batia o pé e dizia que só liberava uma atualização para a linha Moto G. Hoje ela está mais maleável e recentemente lançou o G75 com a promessa de 5 anos de atualização, algo que foi inédito, né? Mas faltou isso aqui no nosso Moto G86, uma pena. Agora a gente vai ao que mais interessa, o preço. O Galaxy S56 ele foi lançado por R$ 2.999, mas hoje já é possível encontrar ele por menos de R$ 1.800. Então a gente pode dizer que em questão de 7 meses o preço dele caiu R$ 1.100. Normal, a Samsung tem feito isso mesmo. Joga os preços lá em cima no lançamento e depois vem caindo rapidamente para poder vender mais. Já o Moto G86 ele chegou com preço de lançamento de R$ 2.500 e atualmente pode ser encontrado na faixa dos R$ 1.700. Esse é o preço que a gente julga ser ideal quando a gente fez o review dele por aqui. E quando ele chegou no Brasil, o preço não era nada atrativo. Sinceramente, demorou um pouco para cair, tá? Mas agora tá valendo a pena. Afinal, qual deles vale mais a pena comprar em 2025? Ficou claro para mim que tanto o G86 quanto o A56 têm seus pontos fortes, mas é muito difícil apontar o dedo e decidir qual deles de fato é a melhor opção. O A56 entrega uma tela de qualidade e, sobretudo, mais performance, principalmente se você curte jogos. Mas o maior diferencial dele aqui está no suporte. A Samsung promete aqueles 6 anos de atualização e eu espero que cumpra, e isso é mais do que o dobro prometido pela Motorola. Por outro lado, o Moto G86 tem mais certificações de durabilidade, vence na autonomia e também já vem com um carregador mais potente na caixa. Uma tela também muito mais brilhante e tira fotos melhores. Ele também costuma aparecer por um preço um pouquinho melhor do que o Samsung, que aumenta ainda mais a relação custo-benefício. Levando tudo isso em conta, minha escolha nesse caso aqui, específico hoje, pelo preço que está, é o Moto G86. Foi quase um empate? Foi. Então é óbvio que o celular da Samsung não vai te decepcionar, muito pelo contrário, né? Mas eu valorizo muito autonomia e carregamento rápido. E nisso, o G86 é um melhor custo-benefício. Agora, voltando à parte de performance. Se performance bruta é a sua necessidade, é claro que o celular da Samsung vai te entregar mais que isso. Agora, se você é um usuário casual de rede social, vai mudar nada, você não vai ver travamentos por aqui. Esse cara aqui tende a cair mais de preço, então eu acredito que a relação custo-benefício dele se torne ainda melhor. E talvez a gente veja aí nas próximas promoções do final de ano, ele chegando por cerca de R$ 1.600, quando até R$ 1.500. Fica de olho. Vou deixar link na descrição
com o melhor preço para você comprar hoje. A gente atualiza todos os dias. Dá uma olhada que você vai encontrar por lá o melhor preço. Confie em mim. E se gostou desse vídeo, deixa o like, te inscreve aí no canal. E se ficou faltando alguma coisa, também comenta aí para eu saber. Eu leio todos, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.